Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos comentar sobre este problema aí. Questão 31. Um técnico em edificações irá acompanhar a instalação de painéis solares em uma laje plana e horizontal. Após os cálculos necessários, ele determina que, para ocupar menos espaço nos telhados e obter melhor ângulo solar, cada painel deve ter uma inclinação constante e igual a 20 graus, e a distância entre dois painéis deve ser 3 vezes e meia a altura h dos painéis. Sabendo que cada placa solar é quadrada e tem 1 metro quadrado de superfície, a distância entre dois painéis é, em metros, de 0,34, 0,36, 0,94, 1,19 ou 1,26. Agora faz o seguinte, dá um pause aí no seu vídeo, tente resolver o problema e depois continue assistindo aqui uma das soluções possíveis com o professor Marcelo. Antes de começar a resolver essa questão, nós vamos dar uma recordada de onde vieram as razões trigonométricas. Elas começam num triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então aqui nós temos algumas relações entre seus lados que definem a trigonometria. A primeira coisa que a gente vai ver é que os lados de um triângulo retângulo recebem nomes específicos. Por exemplo, aqui está o ângulo de 90 graus. Do lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Então vamos escrever aqui, ó. Hipotenusa. E aí nós temos outros dois ângulos, tá? Então, dependendo do ângulo que a gente está falando, os outros lados recebem seus nomes específicos também. Então vamos marcar esse ângulo aqui e vamos chamar esse ângulo de alfa, letra grega alfa. Tá? Então, se eu estou me referindo a este ângulo, o lado oposto a ele tem o que nós chamamos de cateto oposto. Então, aqui está o cateto oposto com relação ao ângulo alfa. E o outro lado que vem aqui do ladinho do alfa chama-se cateto adjacente. Então, aqui nós temos o cateto adjacente ao alfa também. Então é bem simplesinho, né? Hipotenusa tem o seu lugar fixo. É sempre do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ao escolher um dos outros dois ângulos, os lados recebem o seguinte nome. Cateto oposto se for do lado oposto do ângulo que a gente está falando, cateto oposto ao alfa, e o outro lado que sobra, que está do ladinho do alfa, é o cateto adjacente ao alfa. Agora, se eu estiver me referindo ao outro ângulo, que eu vou marcar aqui, ângulo beta, nós vamos ter uma inversão desses catetos. Porque se você observar, de frente para o beta está este lado aqui, que era o cateto adjacente do alfa. Mas agora, se eu estou falando do beta, ele é o cateto oposto ao beta. E aquele outro lado que está do ladinho do beta vai ser o cateto adjacente do beta. Adjacente ao beta. Além disso, nós temos medidas desse triângulo. Esse azinho aqui significa que é a medida de C até B. Tá? Vamos dizer que seja 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Estamos generalizando com a letra A. De A até C, nós temos a medida B. De A até B, nós temos a medida C. Depois dessas observações, a gente vai definir 3 razões desse triângulo, que recebem o nome de seno, cosseno e tangente. Então vamos ver o que cada uma delas faz. Então nós temos a razão que se chama seno, que a gente abrevia simplesmente como sen. Tudo bem? O seno é sempre o seno de algum ângulo, mas agora eu só vou definir qual é a razão que ele faz no triângulo. O seno é a razão entre o cateto oposto
e a hipotenusa. Então é uma divisão. Eu estou dividindo o cateto oposto pela hipotenusa e estou determinando o seno de um determinado ângulo. Aí vem o cosseno. Temos o cosseno, que também nós vamos abreviar como COS. Qual é a razão que o cosseno faz? O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, se eu já escolhi um determinado ângulo do meu triângulo, o cosseno desse ângulo vai ser a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E também tem a tangente, que nós vamos definir a tangente. Simplificando, no meu tempo era TG. Agora estão escrevendo TAN, que está na tecla da calculadora, TAN. Tá? Como eu sou mais antigo, eu vou deixar TG, que era como os antigos escreviam. Então aqui vai ser a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, por que se fizeram as definições de seno, cosseno e tangente? Isso é um estudo que vem de semelhança de triângulos. Na semelhança de triângulos, a gente estuda que, se dois triângulos distintos possuírem dois ângulos correspondentes idênticos, eles são semelhantes e seus lados são proporcionais. E aqui eu tenho sempre um ângulo de 90 graus, porque eu só trabalho com triângulo retângulo para tirar essas razões trigonométricas. Então vamos supor que o alfa seja 30 graus. Então não importa o tamanho do triângulo, se for um outro triângulo que tenha, triângulo retângulo, que tenha 90 graus e 30 graus, eles vão ser semelhantes, já pelo caso ângulo-ângulo. E aí, por exemplo, sempre que eu falar do seno de 30 graus, que vai ser a divisão da medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa, sempre vai dar o mesmo valor, vai dar 0,5, tá? Isso especificamente para 30 graus. Então se montou uma tabela de seno, cosseno e tangente, que vai de 1 grau, 2 graus, 3 graus até 89 graus, que são os ângulos que a gente usa no triângulo retângulo. E também nas calculadoras, você vai encontrar as teclas seno, cosseno e tangente, calculadora científica. E aí você pode colocar qualquer valor de ângulo que ele vai te informar quanto mede o seno, cosseno e a tangente daquele ângulo. Agora vamos pegar o exemplo dessas medidas A, B e C, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, saber quem é o seno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui, vai ser a divisão do cateto oposto do alfa pela hipotenusa. Então vai ser A dividido por C. Esse é o seno do alfa. Quem é o cosseno do alfa? Cosseno do alfa é o cateto adjacente do alfa, que é B, dividido pela hipotenusa C. Então está aqui, B sobre C. E a tangente do alfa é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Estou falando sempre do alfa agora, então vai ser A dividido por B. Agora, se a gente falar do beta, vamos mudar a cor aqui, que agora eu estou falando do beta. Quem será o seno do beta? Aí eu tenho que olhar lá pelo ângulo do beta, cateto oposto ao beta dividido pela hipotenusa. Então é B dividido por C. Quem é o cosseno do beta? Vou olhar para o beta, é o seu cateto adjacente A, dividido pela hipotenusa C. E a tangente do beta vai ser cateto oposto do beta dividido pelo cateto adjacente do beta. B dividido por A. Então olha só que legal que acontece aqui. Se vocês observarem, nós temos que o seno do alfa é A sobre C. O cosseno do beta também é A sobre C. Cosseno do alfa, B sobre C. O seno do beta é B sobre C. Então quando que isso vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Se alfa mais beta for igual a 90 graus, isso vai acontecer.
É o caso aqui do triângulo retângulo. Se o triângulo retângulo tem um dos ângulos medindo 90 graus, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, é óbvio que se eu somar o alfa mais o beta, vai ter que dar 90. Porque 90 mais esse 90 fica 180. Então, ó, no caso do alfa mais o beta serem 90 graus, eu tenho que cosseno do alfa vai ser igual a seno do beta, e eu tenho que o seno do alfa vai ser igual ao cosseno do beta. Tá? Então, uma relação válida, bem usual nos vestibulinhos, que a gente tem que decorar. Então, seno do alfa igual ao cosseno do beta, seno do beta igual a cosseno de alfa. Agora vamos resolver então essa que foi a questão número 31, que caiu na ETEC de 2018 no segundo semestre. Então diz sobre instalação de placas solares. Tá? Então aqui tem a inclinação que a placa solar tem que estar para que ela capte melhor os raios de sol. Então ela fica a uma determinada altura, aqui da onde ela está sendo instalada. E para que o sistema funcione direitinho, ele diz que a próxima placa deverá ser instalada a uma distância de 3,5 vezes a altura da placa, que é para não atrapalhar a entrada do sol, que é para otimizar os raios solares. Bom, sempre que o ângulo que a gente vai usar na trigonometria não é um ângulo muito conhecido, eles colocam para a gente uma legenda, tá? Mas eles não dão a dica exatamente qual deles que você vai ter que usar. Então eles colocam os três, ó, seno de 20 graus, cosseno de 20 graus e a tangente de 20 graus. Ou seja, você tem que minimamente saber qual delas você vai precisar. Uma outra questão. Quando eu vou usar trigonometria, eu tenho que conhecer a medida de algum lado aqui do nosso triângulo. E ele também tem que ser o quê? Um triângulo retângulo. Então vamos lá. Ele disse que essa aqui é a altura. A gente precisa saber qual é a altura, porque a pergunta que ele fez exatamente para a gente foi qual é a distância que essas placas devem estar, né, uma da outra. É isso que a gente tem que descobrir. Então, como a distância depende da altura, primeiramente eu vou ter que achar a altura. Então eu vou colocar a altura dentro do nosso triângulo aqui, ó. Por quê? Nada garantiu para mim que esse triângulo que estava aqui era um triângulo retângulo. Não tinha garantia nenhuma, não tinha sinalzinho de 90 graus, não tinha nada. A partir do momento que eu coloco a altura aqui dentro, eu tenho um triângulo retângulo, porque toda altura que a gente mede tem que estar a 90 graus da base. Mas ainda assim, eu preciso de um valor de um dos lados. Para eu descobrir quanto que é a altura, eu tenho que conhecer ou esse lado de baixo do triângulo, ou esse lado aqui. Acontece que aqui é onde está a placa solar. E ele deu uma dica bem sutil, ele disse, ó, a placa ela tem o formato de um quadrado e a sua área é de 1 metro quadrado. Então, placa no formato de um quadrado que tenha 1 metro quadrado de área, só pode ser uma placa de 1 metro por 1 metro. Ou seja, daqui até aqui, nós temos exatamente 1 metro. E aí já viabiliza o nosso problema, porque eu conheço já um dos lados do nosso triângulo. Agora vem aquela decisão. Eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Eu quero descobrir a altura. E eu conheço esse lado aqui. Esse lado de 1 metro é a nossa hipotenusa. A hipotenusa está sempre no mesmo lugar. É o lado oposto do ângulo de 90 graus. Como eu conheço esse ângulo de 20 graus, eu vou ver quem é a altura que eu quero descobrir. Então, no caso aqui, é o cateto oposto. Ele está de frente para o ângulo de 20 graus. E qual relação que envolve cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então, o seno de 20 graus, ele vai ser a divisão do cateto oposto, que é o H, pela hipotenusa, que é 1. Tá? O cateto oposto não é o azulzinho aqui, tá, gente? O cateto oposto é esse lado aqui onde está a altura. Bom, isso aqui está muito fácil agora. Ó. Seno de 20 graus foi informado.
vai ficar 0,34 igual a h. Porque aqui é h sobre 1. h dividido por 1 é h. Né? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Já achamos a altura. Agora, nós temos que ver quanto que é 3 vezes e meia essa altura. E aí a gente já responde o problema. Então vamos fazer aqui 0,34 vezes 3,5. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 3 dá 15, com 2 dá 17, sobe 1. 5 vezes 0 dá 0, com 1 que subiu dá 1. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, com 1 dá 10, 0, sobe 1. 3 vezes 0 dá 0, com 1 que subiu dá 1. Aqui ficou 0, 9, 1 e 1. Para posicionar a vírgula na resposta, você conta quantas casas tem depois da vírgula na conta. 3 casas depois da vírgula na conta, 3 casas depois da vírgula na resposta. Então aqui já chegamos no resultado, tá? Tem que ter 1,19 metros de distância de uma para outra. Isso está na alternativa D. Se você gostou do vídeo e quer deixar alguma sugestão para a gente, coloque aí nos comentários. Você também pode pedir para eu resolver alguma questão específica ou falar sobre algum assunto, algum tema da matemática. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse problema, também deixe aí nos comentários ou entre em contato nas nossas redes sociais. Professor Marcelo deixa um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.